Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo paulista quer vacinar crianças com Coronavac e diz que já reservou 12 milhões de doses. Senado aprova a volta da propaganda partidária e a compra de etanol pelos postos direto com os produtores. Os destaques da Liga dos Campeões da Europa. E no feminino, o Corinthians ganha o tricampeonato paulista depois de levar o Brasileiro e a Libertadores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de grande perigo para chuvas fortes em Minas Gerais. A Virgínia Nalon conta pra gente como foi o dia por lá. Virgínia, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. A chuva causou transtornos no interior do estado. Cidades do Vale do Jequitinhonha ficaram debaixo d'água. Em Teófilo Otoni, parte de uma árvore caiu sobre o telhado da maior escola municipal da cidade. Uma pequena barragem transbordou, a água abriu uma vala no chão e um carro foi praticamente engolido pelo buraco. Os bombeiros também registraram quedas de muros em vários pontos da cidade. Segundo os militares, ninguém ficou ferido. Em nota, o governo do estado e a Defesa Civil disseram que estão atentos a todos os sinais meteorológicos desde o início do período chuvoso e que está à disposição todo o efetivo da Defesa Civil estadual para apoiar os municípios mineiros em caso de necessidade. Salce. Que transtorno, hein, Virgínia? Obrigada pelas informações. Já fico alerta para a população. O governo de São Paulo reservou 12 milhões de doses da Coronavac para aplicar em crianças de 3 a 11 anos. A gente vai saber os detalhes agora com o Pedro Leão. Oi, Pedro, boa noite para você. Daqui a pouquinho a gente volta com ele e atualiza essas informações para vocês. E olha, Lisboa cancelou as comemorações de Ano Novo por conta do aumento de casos da Covid-19. Foram canceladas festividades ao ar livre, shows e o espetáculo de queima de fogos na capital portuguesa e também em outras cidades do país. Segundo autoridades, a alta de casos nas últimas semanas e a preocupação com a variante Ômicron motivaram este cancelamento. Desde 1º de dezembro, Portugal entrou em estado de calamidade, situação que trouxe de volta uma série de restrições. O governo do Reino Unido anunciou restrições mais rigorosas para conter o avanço da variante Ômicron. As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro Boris Johnson fazem parte do chamado Plano B, para evitar novos surtos da doença. As regras incluem um pedido para que os britânicos voltem a trabalhar de casa, além da exigência de um comprovante de vacinação para a entrada em casas noturnas. Em julho, a Inglaterra havia retirado a maioria das restrições contra o coronavírus. A Justiça de Porto Alegre antecipou para esta quarta-feira o depoimento de um dos sócios da Boate Kiss. Vamos até Porto Alegre, então, saber do Jonathan Bittencourt o que o réu disse no 8º dia de julgamento. Jonathan, boa noite. Boa noite, Salce. Elisandro Spor foi o primeiro dos 4 réus a ser interrogado pelo tribunal do júri. Elisandro chorou por diversas vezes e o julgamento precisou ser interrompido por cerca de 50 minutos. Vamos ouvir alguns trechos do depoimento. Uma vez o Danilo, em nome da banda Gurizada Fandangueira ou qualquer outra banda, estou falando de qualquer outra banda, pediu-lhe autorização para usar artefatos pirotécnicos na Boate Kiss. Assim, até o acontecido eu não me lembro disso, tá? E se tivessem pedido? Eu acho que eu teria, pelo menos, analisado, dado uma... Eu realmente, assim, ó, pensando firmemente, tá? Eu acho que eu não deixaria por causa das cortinas ou de alguma coisa assim, eu não sei. Então, porque não, eu não deixaria, eu não deixaria. Querem me prender? O que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Eu tô... Desculpa de coração, porque eu tenho que me conter, mas não tenho mais, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. Cara, hoje eu sou pai, tá? Eu sou pai. E eu sei que minhas filhas um dia vão ir. E vão ir, tá? E eu não sei se eu vou conseguir deixar. Eu sei que vocês me odeiam, que vocês acham que eu matei, que eu queria machucar
Vocês acham que é fácil? Para mim não é fácil, não é fácil. Mais cedo, depois o prefeito de Santa Maria, na época da tragédia, César Schirmer, afirmou que a prefeitura não teve culpa no incêndio. Familiares das vítimas se retiraram do plenário como forma de protesto. Eles acusam o ex-prefeito de omissão e de tentar se promover politicamente com a tragédia que matou 242 pessoas, deixou outras 636 feridas em janeiro de 2013. A mãe de uma vítima passou mal e precisou receber atendimento médico. Nesta quinta, serão retomados os trabalhos do Tribunal do Júri, com os testemunhos dos outros réus. Julgamento longo e dramático, a gente segue acompanhando. O Ministério da Saúde participou de uma audiência pública na Câmara e não recomendou a realização do Carnaval no ano que vem. Vamos a Brasília, então, conversar com o Matheus Scavazini sobre este assunto. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid foi à Comissão de Turismo na Câmara. Rosana de Mello defendeu que o Brasil tem números avançados de vacinação, mas ainda precisa adotar as medidas de distanciamento e higiene recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, o que seria impossível durante o Carnaval. A situação poderia causar o surgimento de novas variantes da doença. Por isso, a secretária considera arriscado realizar a festa. Rosana de Mello destacou que, mesmo com a testagem antes dos eventos, o resultado não é 100% garantido. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho falamos novamente. O governo de São Paulo reservou 12 milhões de doses da Coronavac para aplicar em crianças de 13 a 11 anos. Retomamos o contato com o Pedro Leão. Agora sim, né, Pedro? Todas as informações. Boa noite para você. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. Essas 12 milhões de doses são suficientes para imunizar todas as crianças entre 3 e 11 anos de idade no estado. Mas para que essa aplicação aconteça, é preciso ter autorização da Anvisa. Na próxima semana, o Instituto Butantan vai encaminhar à agência uma nova solicitação para a liberação da Coronavac para este público. A primeira solicitação aconteceu em agosto. Segundo o governo do estado, a Coronavac já é usada nessa faixa etária em 5 países: Chile, Equador, China, Malásia e Filipinas. Salsi. Tá certo, meu querido, obrigada. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o uso do tratamento com anticorpos contra a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca. Segundo a fabricante, testes feitos em voluntários mostraram que os pacientes que receberam o remédio tiveram 83% menor chance de desenvolver a doença. Os dados ainda revelaram uma queda de 88% no risco de casos graves e mortes. O tratamento é feito com 2 aplicações no braço no mesmo dia. São Vicente, no litoral de São Paulo, criou um carro de som para chamar e vacinar quem está com a vacina contra a Covid atrasada. E direto de Santos, a Fernanda Burger conta pra gente como vai funcionar o carro da vacina. Oi, Fernanda. Boa noite, Salsi. O carro da vacina começa a circular nesta quinta-feira pelo bairro de São Vicente, onde há o maior registro de vacinas em atraso. A bordo, além do motorista, estarão 3 profissionais de saúde para aplicar as doses. Com a frase "O carro da vacina chegou e está passando na sua rua", o equipamento de som vai avisar e convidar moradores que estão com o ciclo incompleto a receberem o imunizante. Segundo a Prefeitura, as doses estarão armazenadas no veículo em temperatura adequada e o carro vai percorrer as ruas da cidade de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 4 da tarde. Salsi. Obrigada, Fernanda. O governo da Dinamarca vai voltar a fechar escolas para conter a variante Ômicron. A partir da próxima semana, escolas primárias serão fechadas por 4 semanas. Os horários de funcionamento de bares e restaurantes serão reduzidos no fim de ano. Segundo autoridades, a variante Ômicron já foi detectada em mais de 400 pacientes. Em maio deste ano, o governo cancelou quase todas as restrições contra o coronavírus. Aqui no Brasil, o Natal começou a aplicar a 3ª dose da vacina contra a Covid em quem tem mais de 70 anos. O intervalo, que era de 5 meses, agora caiu para 4. A Cádija Alves conta agora o motivo dessa redução para a gente. Oi, Cádija.
Boa noite, Salsi. Essa mudança no calendário se deve à baixa procura pelos imunizantes. Natal tem 40 mil pessoas aptas a partir de agora, dentro dessa faixa etária contemplada, a receber o imunizante. A dose de reforço é aplicada em todos os pontos vacinais da cidade para qualquer morador de Natal que esteja dentro dos critérios de intervalo. Para isso, é preciso apresentar o comprovante que tenha concluído o esquema vacinal com Coronavac, Oxford ou Pfizer. Em todo o Rio Grande do Norte, 141 pessoas estão internadas por causa da Covid-19. 105 na rede pública e 36 na rede privada. Salsi. Obrigada pelas atualizações. Centenas de chilenos foram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra as restrições impostas para conter o coronavírus. Os manifestantes seguravam cartazes e gritavam slogans anti-vacinas em frente a emissoras de televisão na capital Santiago. O grupo também pedia o fim da exigência do comprovante de vacinação para entrada em locais públicos. Desde 1º de dezembro, o Chile exige a dose de reforço para maiores de 45 anos. O estado americano da Flórida detectou nesta quarta-feira o primeiro caso da variante Ômicron. Vamos até lá saber mais informações com o repórter Vandrei Pereira. Olá, o diagnóstico foi de um morador da cidade de Tampa, que retornou recentemente de uma viagem internacional. De acordo com autoridades, o paciente está isolado e apresenta sintomas leves. Um segundo caso na Flórida ainda está sob investigação médica. Nesta quarta, o governo do estado disse que não vai mudar as políticas de combate ao coronavírus por conta da presença da nova variante. Além da Flórida, outros 18 estados já registraram contágios pela nova cepa. O Centro de Controle de Doenças informou que a variante Delta ainda é responsável por 99% dos casos. Os Estados Unidos registraram uma média de 117 mil infecções por dia. É a maior média diária desde setembro. De Orlando, Vandrei Pereira. Cientistas britânicos vão recrutar mais de 10 mil voluntários para testar os medicamentos aprovados contra o coronavírus. O primeiro remédio a ser testado é o Molnupiravir, produzido pela MSD. A Agência Britânica de Medicamentos foi a primeira no mundo a aprovar a pílula contra a Covid-19. Segundo a fabricante, o tratamento pode reduzir em 50% o risco de hospitalizações pela doença. Os pesquisadores esperam ter novos dados sobre como o medicamento funciona em vacinados. Uma organização que reúne jornalistas de todo o mundo acusou a China de repressão à liberdade de imprensa. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais detalhes para a gente. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Um relatório do Repórteres Sem Fronteiras revelou nesta semana que 127 profissionais de comunicação estão presos na China. Entre eles está Jiang Zhang, a primeira repórter que divulgou vídeos sobre o início da pandemia do coronavírus em Wuhan. Ela foi detida em maio, iniciou uma greve de fome para protestar contra a decisão e está agora em risco de vida. O relatório também afirma que Zhang é alimentada à força por tubos nasais. Outros 10 jornalistas internacionais que fizeram reportagens sobre a pandemia também estão presos. Ainda segundo o documento, o governo chinês teria prendido jornalistas que denunciaram crimes contra uma minoria muçulmana. O país asiático é um dos últimos da lista de índice mundial de liberdade de imprensa. Para justificar as prisões, a China alegou que os jornalistas causam problemas para o país. Salsi. Acusação gravíssima, não é? Obrigada, Silvia. O Senado aprovou a medida provisória que autoriza os postos de combustíveis a comprar etanol diretamente de produtores ou importadores e sem a intermediação de distribuidoras. Voltamos agora com o Matheus Escavazini em Brasília. Matheus. Salsi, o Senado acatou todas as mudanças feitas pela Câmara na proposta. Uma delas retirou um dos principais trechos da medida que permitia que postos vendessem combustíveis de outras marcas diferentes de suas bandeiras. Desde 2019, a venda direta de etanol para postos vinha sendo discutida para aumentar a competitividade no setor.
Os distribuidores poderão continuar funcionando, mas os postos terão a opção de comprar diretamente do produtor nacional ou importador. O texto aprovado no Senado foi alterado em relação à proposta enviada pelo Planalto. Agora, para entrar em vigor, vai depender da sanção do presidente Bolsonaro. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. As empresas que venceram o leilão do 5G serão obrigadas a investir na conexão das escolas. A contrapartida foi incluída no edital graças à pressão da Frente Parlamentar da Educação. A deputada Luísa Canziani, que integra o grupo, participou do JR Entrevista desta quarta-feira. A parlamentar do PTB do Paraná também comentou a demissão de servidores do INEP. Quando a gente fala de INEP, a gente fala de Enem, nós estamos falando de um mecanismo muito importante para a gente monitorar o aprendizado, que são as nossas avaliações. E o INEP é esse órgão que tem um histórico de muito profissionalismo e de muita competência no nosso país, responsável por fazer as grandes avaliações nacionais que nós temos. Então, a gente não pode, através, enfim, de algum acontecimento, macular o trabalho do INEP e de muitos profissionais da educação que, nesse período de pandemia, se dedicaram, mostraram resiliência, mostraram empatia. Foram guerreiros. Foram guerreiros, inclusive muitos professores profissionais da educação que não foram formados em sua formação inicial para mediar a tecnologia da informação e da comunicação, mas com esse período de pandemia tiveram uma resiliência muito grande e não hesitaram em transmitir conhecimento, aprendizado e, consequentemente, dignidade para muitas crianças e jovens brasileiros. A senhora faz parte do grupo de trabalho lá da Câmara que trata da implantação da tecnologia 5G no Brasil. E um grande problema, um grande impasse desde o começo dessa discussão é justamente atender às cidades pequenas, né? Como é que a senhora está vendo essas questões aí? O que a Câmara tem feito para justamente tentar atender esses municípios pequenos, enfim? Olha, Alessandro, a discussão do 5G vai ser um marco na história do nosso país e do mundo, né? É uma pauta extremamente transversal, ou seja, ela passa por diferentes áreas. Então, a gente fala de educação com tecnologia 5G, a gente fala do agronegócio com o 5G, né? A gente fala das cidades com as cidades inteligentes. É uma pauta que ela perpassa por diferentes áreas do nosso cotidiano e da nossa vida. Então, é uma pauta de extrema importância e vai mudar as nossas relações sociais, as nossas relações de trabalho, as relações que nós fazemos com o meio que a gente convive e com as ferramentas que a gente usa também. Então, é uma tecnologia revolucionária. E qual que foi o papel da Câmara dos Deputados, especialmente também do Congresso, nesse processo de leilão do 5G? Nós tivemos uma articulação muito forte com o ministro Fábio Faria. Eu preciso aqui reconhecer a liderança do ministro e de toda a sua equipe para que a gente pudesse ajustar o melhor edital para ir a leilão, e aí a gente tivemos um leilão que foi muito bem sucedido. E nesse momento de esboço desse edital, de interlocução, inclusive com o Tribunal de Contas da União, a Câmara, o Congresso, a Frente da Educação teve um papel muito importante para que a gente pudesse inserir nesse edital a necessidade de conectar as nossas escolas. O governo começa a pagar nesta sexta-feira o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, com valor de R$ 400. 17 milhões de famílias estão habilitadas a receber o benefício. Nesta quarta, o Congresso promulgou parte da proposta de emenda à Constituição que garante os recursos para o programa social no ano que vem. Os técnicos da Câmara e do Senado passaram a noite trabalhando em cima do texto. A decisão é promulgar, ou seja, tornar oficial a parte já aprovada pelas duas casas e votar o que ainda precisa de acordo. Foi uma intensa queda de braço entre os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Estão na parte promulgada os dois mecanismos que permitem o Auxílio Brasil de R$ 400. Um deles muda o cálculo do teto de gastos, aumentando o total de investimentos e despesas permitidos por lei. O outro limita o pagamento de precatórios, que são dívidas do setor público determinadas pela Justiça. E com isso, também sobem os recursos do programa social. A decisão de hoje abre um espaço de 62 bilhões de reais para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. Os pontos que foram alterados pelo Senado serão votados na terça-feira no plenário da Câmara. Por exemplo, ainda precisa ser decidido se o limite no pagamento de precatórios vai até 2026, como aprovou o Senado, ou 2036, como querem os deputados.
O ponto que mais causa divergência determina que todo o dinheiro liberado pela PEC dos precatórios deve ser usado exclusivamente para pagar o Auxílio Brasil e a Seguridade Social. A mudança foi feita pelo Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, foi duramente cobrado por senadores que argumentam que havia um acordo para garantir o destino desses recursos. A maioria dos líderes da Casa, de fato, outorgaram-me uma autorização que pudesse tratar com o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, um acordo que concebesse a possibilidade da promulgação de um texto comum entre as duas casas e o compromisso do presidente da Câmara dos Deputados que as inovações feitas pelo Senado sejam apreciadas pela Câmara em revisão até a próxima semana. E o compromisso que a Câmara fez de maneira firme foi de procurar uma exceção ao seu regimento para poder, senador Amin, a pensar o texto do Senado Federal. Há uma PEC que está pronta para tramitação na Câmara dos Deputados e podermos analisar direto no plenário da Câmara todas as respeitosas alterações que o Senado Federal fez. Para garantir o pagamento do Auxílio Brasil já agora em dezembro, sem depender da aprovação da PEC dos precatórios, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória. Os R$ 400 começam a ser pagos nesta sexta-feira. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini agora em Brasília, porque o Senado também aprovou agora à noite um projeto que retoma a propaganda partidária no rádio e na TV, né, Matheus? Isso mesmo, Salsi. A proposta teve 47 votos a favor e 12 contra. A divulgação de ações dos partidos estava suspensa desde 2017. Em 2019, o Congresso chegou a aprovar uma medida sobre o assunto que acabou vetada por Bolsonaro. O novo texto propõe que as propagandas partidárias sejam financiadas com compensações fiscais às emissoras que fizerem a exibição. Essa proposta faz parte de uma série de projetos sobre legislações eleitorais e partidárias. A propaganda partidária é diferente da propaganda eleitoral, que é aquela divulgada no horário gratuito em ano de eleição. Esse texto também segue para a sanção presidencial. Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada. Boa noite para você. Seguimos agora com o mercado financeiro. O dólar comercial teve novo dia de queda, recuou 1,49%, cotado a R$ 5,53. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve o quinto dia de alta, subiu 0,50%, fechou acima dos 108 mil pontos. Mais de 200 prefeitos de todo o país participaram em Brasília do Dia D, mobilização organizada pela Frente Nacional de Prefeitos, voltada à defesa dos interesses dos municípios. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reivindicou a ajuda do governo federal para manter o transporte público nas grandes cidades. Só esse ano o diesel aumentou 65%. Então as prefeituras serão obrigadas a repassar esse custo para a tarifa. E nós estamos tentando com o governo federal que não façamos esse aumento de tarifa, mas seria necessário que houvesse uma ajuda do governo federal para fazer uma diminuição do preço do diesel ou que o governo federal repasse aos municípios o valor das gratuidades. Ele também visitou a Advocacia Geral da União e propôs a entrega do aeroporto Campo de Marte para o governo federal, em troca de uma dívida do município com a União, estimada em 25 bilhões de reais. O acordo tramita no STF. É muito importante para o governo federal e para a prefeitura, termina um litígio e a prefeitura vai poder, em vez de ficar pagando essa dívida para a União, poder investir esses recursos, são 250 milhões por mês, em ações importantes para a população de São Paulo. A Liga dos Campeões da Europa definiu mais 7 classificados para as oitavas de final. O Benfica, do técnico Jorge Jesus, eliminou o Barcelona e os brasileiros do Zenit dificultaram a vida do Chelsea, atual campeão. Em São Petersburgo, o Chelsea saiu na frente com 1 minuto de jogo. O alemão Timo Werner fez o gol mais rápido da história do clube inglês na Champions. Mas o Zenit, com 4 brasileiros em campo, não se abateu. Douglas Santos cruzou e Claudinho deixou tudo igual. 3 minutos depois, Malcolm lançou o iraniano Asmon, que driblou o goleiro e virou o jogo. O Chelsea precisava vencer para ficar em primeiro no Grupo H e empatou no segundo tempo com o belga Lukaku.
Na reta final, o Timo Werner colocou os ingleses na frente. Mas aos 49 minutos do segundo tempo, o Zdojev deixou tudo igual de novo. Zenit 3, Chelsea classificado em segundo, também 3. A liderança do grupo ficou com a Juventus da Itália, que venceu o Malmo da Suécia por 1-0. O gol foi marcado por Moise Kean, de cabeça. Nas oitavas, a Juve vai enfrentar um time que ficou em segundo lugar e vai ser definido em sorteio. No grupo G, o Lille da França classificou em primeiro ao vencer o Wolfsburg da Alemanha por 3-1. A segunda vaga ficou com o Salzburg da Áustria, que bateu o Sevilha por 1-0. O Manchester United já estava classificado no grupo F e colocou os reservas para enfrentar o Young Boys da Suíça. Greenwood abriu o placar para os ingleses de voleio. Ainda no primeiro tempo, a zaga do Manchester vacilou e Rieder deixou tudo igual. A neve na Itália adiou Atalanta e Villarreal para esta quinta-feira. Os dois times decidem a segunda vaga do grupo. No grupo E, o Bayern de Munique venceu o Barcelona. Thomas Müller, Sané e Musiala fizeram os gols que eliminaram o time espanhol da Liga dos Campeões. A equipe alemã é mais uma a se classificar com 100% de aproveitamento. Quem roubou a vaga do Barça foi o Benfica, que saiu na frente do Dinamo de Kiev com Yaremchuk. Poucos minutos depois, o brasileiro Gilberto ampliou e garantiu o segundo lugar dos portugueses, dirigidos por Jorge Jesus. A Record TV apresentou nesta quarta-feira o projeto de transmissão dos campeonatos Paulista e Carioca. Foi durante a entrega do prêmio Amigos do Mercado. Esta é a quinta edição do prêmio que reconhece os profissionais do mercado publicitário que se destacaram durante o ano. É um prêmio que não é voltado aos líderes e também não é voltado à base. Ele cuida ele dá a oportunidade ao mercado de enaltecer o trabalho de todos os profissionais. São 16 categorias, divididas nas mais diversas áreas da comunicação, que contemplam tanto os veículos quanto as agências e as empresas que prestam serviços dentro da publicidade. A instituição Amigos do Mercado reúne profissionais de propaganda por meio de redes sociais e de eventos presenciais. O espaço de compartilhamento de ideias e negócios tem o seu momento mais importante em dias como este, de festa, celebração e entrega de prêmios. Parceira do evento, a Record TV apresentou o seu projeto de futebol para 2022. Os campeonatos Paulista e Carioca são as grandes vitrines oferecidas ao mercado publicitário. Esse evento é muito importante para o momento em que a Record está passando. Depois de muitos anos sem transmitir eventos esportivos, sobretudo o futebol, depois de nós termos transmitido as Olimpíadas com exclusividade em 2012, depois dos Jogos Pan-Americanos que nós transmitimos também, nós estamos trazendo os dois campeonatos que reúnem o maior número de torcedores do país. O Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista, que está voltando às transmissões da nossa emissora, elas reúnem mais de 100 milhões de torcedores. Isso significa que a gente vai ter oportunidade de levar um conteúdo esportivo de grande qualidade para todos os brasileiros, para todos os telespectadores. A noite de exibição de produtos e premiação foi também de homenagem. Colegas e amigos lembraram com carinho a trajetória do executivo de vendas da Record TV, Rodolfo Albuquerque, que faleceu em julho deste ano. Essa homenagem acho que mostra que ele continua aqui presente com a gente, né? E é isso que importa. Rô, pra você, te amo. Aqui no Brasil, o Corinthians segue imbatível no futebol feminino. Depois de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, o Timão venceu o São Paulo e conquistou o tricampeonato paulista com recorde de público no estádio. 30 mil torcedores foram até a Arena Corinthians, o maior público já registrado em jogos entre clubes no futebol feminino brasileiro. O Corinthians saiu na frente com Gabi Zanotti, que bateu de primeira da entrada da área. 9 minutos depois, ela fez mais. Tamires cruzou e Gabi Zanotti, livre na área, completou para o gol. A goleira Natasha saiu mal e Naná aproveitou para diminuir para o São Paulo. O resultado levaria a disputa para os pênaltis.
Mas aos 45 minutos do segundo tempo, Adriana marcou o gol do título. Final, Corinthians, campeão paulista 3, São Paulo 1. E um bilionário japonês se tornou o primeiro turista espacial em mais de uma década a viajar para a Estação Espacial Internacional. O empresário Yusaku Maezawa decolou de uma base no Cazaquistão, também participa da jornada um assistente e um astronauta russo. A missão deve durar 12 dias. O bilionário partiu com uma lista de desafios: cortar cabelo em gravidade zero, jogar tênis de mesa e procurar por sinais de vida alienígena. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.